Pessoal, vamos continuar? Bom, eu estava falando dos efeitos. Falei do efeito devolutivo, efeito suspensivo, translativo e o interruptivo. Eu queria falar agora para vocês um pouquinho sobre a questão dos efeitos infringentes, né? Ou também conhecido como efeito modificativo, né? Enfim, o que é isso, professor? Fala um pouquinho aí sobre o efeito infringente. Bom, vamos lá. Veja, nada impede que no julgamento dos embargos, tá, haja uma decisão que acabe por modificar o conteúdo da decisão embargada. Mas essa modificação ela é uma decorrência lógica do próprio provimento dos embargos. Então veja, é, imagine uma situação em que a parte saiu vencedora, o autor saiu totalmente vencedor, só que o dispositivo condenou ele em custas e honorários. Nós estamos diante de uma contradição. Veja que o juiz, ao eliminar essa contradição, consequentemente, ele vai inverter a sucumbência. E isso vai recair sobre o réu. Sobre o réu. Veja que houve uma modificação do julgado. Houve o chamado efeito modificativo, infringente. Mas veja que isso é, é, é uma decorrência natural, lógica, do próprio provimento dos embargos. Tá? Outro exemplo é o que acontece, por exemplo, quando a gente vai corrigir um equívoco manifesto do tribunal, por exemplo, em que o relator ele reconhece a deserção do recurso, ou há uma questão da intempestividade, quando não está intempestivo ou quando não está deserto. Olha como que isso impacta. Imagine lá que ele não vislumbrou o preparo, ele se omitiu no tocante a esse documento que estava nos autos. Ou ele considerou um dia como sendo o último e na verdade era um feriado. Tá? O que é importante vocês perceberem é que esse efeito modificativo não pode ser algo, e não inerente, é algo em que você busca com os embargos. É muito comum a gente ver os embargos sendo utilizados, na verdade, para modificar o próprio conteúdo da decisão embargada. Quando o que se verifica é que a parte não concordou com o seu teor. Os embargos não se prestam para isso. Não se prestam para isso. Tá? Se você não concordou com a decisão, você tem que apelar, entrar com os recursos cabíveis, não os embargos. Tá? Aí é um grande equívoco que se tem. Aí, veja, o que é importante vocês perceberem no tocante à possibilidade desse efeito modificativo como algo inerente, algo natural, o próprio provimento dos embargos. Quando isso puder acontecer, o código, e aí isso em homenagem ao contraditório, obviamente, ele estabelece aí justamente a intimação da parte contrária para contrarrazoar os embargos. Está no artigo 1023, parágrafo 2º, tá? Que diz lá, então, que o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, quando, né, caso o seu eventual acolhimento implique em modificação da decisão embargada. Tá? Então, no tocante ao efeito modificativo infringente, é isso. Tá? É isso. Agora, pessoal, vamos entrar no item 4 da nossa apostila aí. Eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos processuais. Primeiro, prazo. Tá? Os embargos, ele é o único recurso no qual existe um prazo diferenciado, que é de 5 dias úteis. Isso está aí no caput de 2023. Tá? Os embargos de declaração serão no próximo prazo de 5 dias. 5 dias. Caso haja contrarrazões, nas hipóteses de efeito, da possibilidade de se ter efeito infringente, o prazo das contrarrazões também é de 5 dias. Esse prazo conta-se em dobro quando se tratar de embargos aviados pela União, Estados, Distrito Federal, municípios, bem como as respectivas autarquias e fundações, Ministério Público e Defensoria Pública. Então, aplica-se aqui os artigos 183, 180 e 186 do CPC. O prazo também vai ser dobrado no caso de litisconsortes com procuradores distintos e escritórios distintos, desde que não se trate de processo eletrônico. Em suma, aplica-se o artigo 229. E veja, o legislador aqui foi expresso, tá? Para não ter nenhuma discussão no tocante a isso. O parágrafo 1º do 2023 diz exatamente isso, que aplica-se o 229.
tá? Agora, uma observação. Não vai se aplicar aos embargos a súmula 641, que diz que não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes houver sucumbido. Por que, que não se aplica essa súmula? Porque não há que se falar em sucumbência aqui. Né? O recurso, os embargos de declaração, para que haja a sua utilização, não precisa ter sucumbência. Né? O que, que precisa ter? A decisão tem que ser omissa, obscura, contraditória ou que contém um erro. De modo que qualquer uma das partes pode se valer desse recurso, inclusive o vencedor. Né? Imagina que haja na decisão um erro material, facilmente perceptível. Eu ganhei, mas silêncio, precisa corrigir. Tá? Então, em razão dessa particularidade, dessa peculiaridade dos embargos, obviamente não há que se falar na aplicação da súmula 641. Preparo, nós já vimos que não há preparo, tá? Há uma hipótese de dispensa legal, tá? Isso consta aí na própria parte final do 1023. Os embargos são postos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam ao preparo. Tá? Então, aqui nós estamos diante de uma hipótese de dispensa legal de preparo. Vamos ver agora alguns aspectos no tocante à forma, direcionamento, regularidade formal, enfim, né? Dos embargos. O próprio 1023 já aponta aí o direcionamento. Né? Os embargos vão ser direcionados em petição dirigida ao juiz, tá? Ao juiz e no prazo de 5 dias. Quando ele fala juiz, obviamente ele está dizendo o órgão prolator da decisão. Tá? Então, se é uma sentença de primeiro grau, ele vai direcionar para o juiz de primeiro grau. Se você está embargando de uma decisão monocrática, você vai direcionar para o relator. Né? De um acórdão, você vai direcionar para o colegiado. Tá? E, além disso, você tem que apontar um dos vícios que legitimam o uso dos embargos. Erro, contradição, obscuridade ou o erro material. Tá? A Lei 9.099 admite sua interposição oral, mas, enfim, estou falando isso porque o 1023 fala que é petição escrita dirigida ao juiz, né? Quando ele fala petição, obviamente escrita. Na Lei 9.099, se for embargar oralmente, isso vai ser reduzido a termo, tá? Então, vai ser escrito do mesmo jeito, tá? A indicação dos vícios deixa claro que se trata de um recurso de fundamentação vinculada. Então, você tem que, obviamente, obrigatoriamente se fundamentar em uma dessas 4 situações, tá? E aí você tem que apontar onde está a omissão, onde está a obscuridade, onde está a contradição, ou cadê o erro material, tá? Se você não apontar um desses vícios, você está tentando contra a própria dialeticidade recursal, o princípio da dialeticidade. Consequentemente, o recurso não vai ser admitido, tá? Isso é importante perceber, porque é muito comum nos recursos de fundamentação vinculada haver essa confusão entre admissão e o mérito. Para que os embargos sejam admitidos, você tem que apontar que é um erro, você tem que apontar que é uma obscuridade, uma contradição ou é uma omissão. Tem que ter isso. Se você apontar, por exemplo, que você está usando os embargos de declaração porque a decisão ela é dúbia, você não está apontando uma das hipóteses de cabimento. Logo, isso vai gerar a inadmissibilidade do seu recurso. Eu estou entrando com os embargos porque a decisão me gerou uma dúvida. Não cabe embargos para isso. Não cabe. Você tem que obrigatoriamente dizer que há uma contradição, uma obscuridade, uma omissão, um erro. A causa de pedido de seu recurso tem que ser uma dessas situações. Agora perceba, se há o erro, se há obscuridade, se há contradição ou se a decisão é omissa, isso já é mérito. Isso já é mérito. Se há uma omissão, teus embargos vai ser provido. Se há uma contradição, teus embargos vai ser provido. Se há um erro material, vai ser provido. Agora, você alega uma contradição, você alegou, vai ser admitido? Vai. Agora, se o juiz entender que não há contradição, ele já admitiu o seu recurso e agora ele vai o quê? Negar provimento. Negar provimento. Tá? Então tem que entender isso.
Os recursos de fundamentação vinculada, você tem que entender isso. Você tem que se fundamentar numa dessas hipóteses. E aí a admissibilidade depende da parte do julgador verificar se há esse apontamento. Agora, se efetivamente tem ou não tem esse vício, isso já é uma questão de mérito, de provimento ou não provimento do recurso. Tá bom? Isso é importante, tá? Se o juiz constatar a possibilidade de efeito modificativo, nós já vimos que ele tem que estabelecer o contraditório, tá? E aqui agora é um ponto interessante. Quem julga os embargos? Quem julga os embargos? Veja, o 1024 nos responde essa pergunta. Quem vai julgar os embargos? O próprio prolator da decisão. Tá? A lei estabelece um prazo de 5 dias, obviamente, né, não preciso nem falar, esse prazo é impróprio. Tá? E aí, voltando então, se você embarga de declaração de uma decisão de primeiro grau, quem vai julgar os embargos é o próprio órgão prolator dessa decisão, o próprio juiz de primeiro grau. Se você embargar de uma decisão de relator, quem vai julgar os embargos é o relator. Se você embargar de um acórdão, quem vai julgar é o próprio colegiado que emitiu aquele acórdão. Tá? Então é importante vocês perceberem isso. Tá? É importante perceber isso. Tá bom? Então, para compreender quem é que vai julgar isso. Os parágrafos 1º e 2º do 1024 deixa isso claro, né? Principalmente o parágrafo 2º, né? Eu chamo a atenção mais para o parágrafo 2º. O que ele fala? Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou de outra decisão no pessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decide usar monocraticamente. Então, olha lá como ele fala. Você está embargando de uma decisão de relator ou unipessoal, decisão monocrática, quem vai decidir? O próprio órgão prolator vai decidir monocraticamente. Se for uma decisão colegiada, aí vai para a sessão. Né? Olha aí o parágrafo 1º. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo o voto e, não havendo julgamento nessa sessão, ele é incluído em pauta automaticamente. Tá? Então, sempre tem que lembrar, quem vai julgar os embargos? Quem prolator. Tá? Tem sustentação nos embargos? Não. Não há sustentação oral. Não há previsão no 937 de sustentação oral. Tá? Não há. Agora, pessoal, isso é importantíssimo. A decisão que resolve os embargos, ela tem a mesma natureza da decisão atacada. Presta atenção. É o que a gente chama de efeito integrativo aqui. Então, vamos lá. Se você embarga de declaração de uma sentença, a decisão que resolve os embargos não deixa de ser uma sentença. Não deixa de ser uma sentença. Na verdade, essas duas decisões, a sentença embargada e a decisão que julga os embargos, elas se somam e compõem um todo. Tá? Fazem um só. Então, vamos lá. Se você embarga de declaração de um acórdão, esses embargos vai ser decidido por um outro acórdão que vai se juntar a esse primeiro, formando um todo. Daí que a gente chama de efeito integrativo. Por que há um efeito integrativo? Porque o que se tem é um aperfeiçoamento da decisão recorrida. Então, vamos lá. A sentença do juiz de primeiro grau se omitiu no tocante ao dano moral, que foi pleiteado. Você embargou de declaração para que o juiz se pronuncie do dano moral. Ele vem e decide o dano moral. Essa decisão dos embargos vai se somar àquela sentença e forma uma sentença só. Daí você depois, subsequentemente, a parte vai poder apelar desse todo. Tá? Por isso que a gente tem esse efeito integrativo. A decisão dos embargos ela vai integrar aquela primeira decisão formando um todo, uma coisa só. Tá bom? Beleza? Na sequência eu vou falar um pouquinho sobre a questão da complementariedade, tá? E da questão da ratificação. Beleza? Valeu!